Tá tudo bem, Carol? Hum, Pode ir, pode seguir. Você que abre, não é? Não? Ah, me confundi com... Bom, vou abrir então. Pelo que está escrito aqui na nossa apresentação, era ela, mas vai você, Marcinho, então, Pois mete é. bronca. Gente, então, queria dar boas-vindas aí a vocês e desejar feliz ano novo, um ano que começa já com bom astral, cheio de esperança, né? Com muita alegria e apesar dos problemas. Estamos aqui reunidos os 5 diretores, que têm aí o mandato até o ano que vem. Mila, você vai virar ou eu vou virar? Aí, isso. Para quem não conhece a gente, né, temos aqui Carol Ibura, que é diretora-presidente da rede e também é diretora de avaliação da Fundação João Pinheiro. Estou eu aqui, que sou diretora de articulação. O Marcos Assis, que também trabalha na Fundação João Pinheiro, que é diretor de promoção da prática. E o Wesley Mateus, que é nosso diretor administrativo. Nós tínhamos uma quinta diretora que pediu para se desligar, e a gente decidiu que a gente estava tão alinhado e tão num ritmo tão bom que a gente decidiu por não fazer uma nova eleição e não substituir essa quinta vaga. Pode passar, Mila. Estamos aqui também, temos aqui um dos nossos conselheiros, eu estou vendo aqui na lista o Fabrício, nossos conselheiros fiscais, a Marisabel, não sei se Marisabel está por aí, não vejo ela aqui, Natália e o Vitor, que é um conselheiro fiscal suplente, e também é um dos membros da Eval Youth, né, a rede de jovens, de avaliadores jovens e emergentes do Brasil. O que a gente, então, combinou de falar com vocês, né, além dessas boas-vindas, contar para vocês o que a gente tem feito. Oi, Oi, ela esqueceu de ficar muda. Então, o que a gente tem feito e a apresentação das contas nossas desse período de 2022, o que é que a gente está programando para 2023, e aí assuntos gerais, um espaço para a gente ouvir vocês também. Marcos está colocando aqui no chat que o Vitor justificou a ausência, então seguimos. Bom, a primeira coisa importante que aconteceu em 2022 foi a publicação chamada Mais Avaliação, Menos Desigualdades, né? A gente vai ter um espaço para o Wesley, que foi o coordenador desse projeto, falar um pouco sobre essa publicação. A Revista Brasileira de Avaliação, que está de vento em popa, aí, com edições extraordinárias, também vamos pedir para a Ana Maria falar um pouco sobre a revista. Temos as atividades da Rede de Avaliadores Jovens e Emergentes, a Eval Youth, aqui a Jasmine, que é a coordenadora da Eval Youth, também vai falar. Retomar e relembrar um pouco o que foi o 10º seminário da rede, falar de um projeto que está em andamento, que é o projeto Competências para a Prática Avaliativa. Eu coordeno a Adriana coordena esse projeto, junto comigo, Márcia Braz e 2 jovens avaliadores, que é a Bárbara e o Demétrio. Falar um pouco do portal, que foi lançado em substituição ao portal Ning, e, no fim, a gente vai falar um pouco sobre não só as contas, mas os avanços, né, da gestão administrativa e financeira, que está aí sob coordenação do Wesley. Também a atividade do fim do ano, né, que foi uma atividade não prevista, a Natália entrando aqui, nossa conselheira Natália.
uma atividade não prevista, que foi uma articulação para o fortalecimento da cultura de monitoramento e avaliação na gestão de políticas públicas. Isso foi feito no momento de transição. Eu não sei se o Rogério está por aí, mas se ele não tiver, eu vou falar um pouco sobre isso. A gente anda aí participando em eventos, né, no Brasil e fora do Brasil. Teve a participação da RELAC e tal, e onde teve um evento regional com as agências do Sistema ONU, né, as áreas de monitoramento e avaliação do Sistema ONU. Marcos também, porque viajou para Moçambique, fez uma articulação com a associação, uma nova, né, Associação Moçambicana de Monitoria e Avaliação, ele também vai falar um pouco sobre isso. Simbora. Wesley, queria que você contasse um pouco para todo mundo como é que foi esse projeto da publicação das Mais Avaliações e Menos Desigualdades. Então, pessoal, boa tarde. Prazer ter todo mundo aqui conosco essa tarde, aqui na nossa Assembleia Geral. Esse projeto ele vem de uma parceria com o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, especificamente a Agenda de Avaliação, que a Camila Cirilo toca lá dentro do GIF, e vem de uma necessidade de criar um material mais adaptado ao contexto nacional, ao contexto brasileiro, que verse sobre avaliações ali de uma forma mais operacionalizante, digamos assim, das avaliações mais potentes no processo de redução de desigualdades socioeconômicas no contexto nacional. Então, a gente, a partir desse desafio, mobilizou, contratamos pessoas ali para atuar como grupo, uma equipe de apoio. Ao todo foram 5 pessoas que compuseram este trabalho, e basicamente o que a gente fez foi uma revisão da literatura inicialmente. Chegamos a 67 obras que versam sobre o tema, que versam sobre desigualdades no contexto de investimento social privado, e pensando a prática avaliativa em torno disso. Depois disso, a gente fez um exercício de síntese, de tentar entender ali o que estava sendo destacado como características relevantes, então, a serem consideradas no processo de planejamento e execução e implementação de práticas avaliativas. Fizemos uma síntese de 8 características e submetemos isso a uma revisão de rodas de conversa que foram realizadas com parte da comunidade avaliadora do Brasil. Para além das referências bibliográficas, a gente também entrevistou 20 pessoas do contexto da prática avaliativa aqui no Brasil, para entender um pouco mais sobre o tema, escutar o que essas pessoas tinham a dizer que deveria ser considerado nesse processo, e chegamos a esse documento que está disponível dentro da biblioteca do GIF, vocês conseguem acessar, e do nosso portal também é possível acessar. Então, esse é um pouco o resumo, mas supervisionando. Fica à vontade, Carol. Travou um tiquinho, né? Acho que o Wesley já falou, acho que podemos seguir, gente. Então, bora. Então, como eu disse, né, a gente tem participado de eventos nacionais, né, o GIF tem sido parceiro em muitas coisas, então, esse ano a gente teve assim, uma participação maior no seminário de avaliação do GIF, e realizamos, aí o Wesley e Carol realizaram uma oficina sobre mais avaliações, menos desigualdades, né? Tendo a publicação aí com um pano de fundo. Então, além disso, bom, isso foi. Revista, né? Não sei, Ana, você quer falar um pouco sobre a revista? Sim, a gente, no ano de 2022, né, como está exposto aí, a gente teve 2 números ordinários que tiveram 15 manuscritos, né, entre artigos originais, relatos de experiência, entrevistas, e também uma homenagem ao professor José Dias Sobrinho, que faleceu recentemente, né, um grande avaliador na área educacional, além, óbvio, do número especial, né, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que conseguiu esse sucesso de público, aí, pelo menos, né, 23 manuscritos, dentre outros, né, que foram selecionados, né. A gente também teve mais 2 novos editores associados, o Max Gasparini e a Fernanda Teixeira, que se juntaram aí ao grupo, né, e
temos trabalhado aí uns 5. E temos mais agora dois números especiais em preparação, né? Um sobre avaliação de programas, projetos e serviços de inclusão produtiva com a Fundação Arimax e a TID Setúbal. Então, já está aí feito o lançamento da chamada, né? Divulguem nas suas redes, se vocês trabalham com o tema também, considerem mandar manuscritos desses vários tipos para a revista. E o outro que eu mencionei é um que está, né, assim, em encaminhamentos aí bem finais sobre mudança climática, né? Então, também, quem trabalha nesse tema já vai se preparando. E só fazer novamente, né, aquele apelo, né? É sempre a parte mais difícil da revista conseguir autores, principalmente para artigos originais. Então, desde já, considerem a revista para mandar suas publicações e também sempre divulguem, né, nas suas redes, né, e nos seus grupos e nas suas instituições, né? A revista, ela é em produção contínua, né? Então pode ser enviado textos em qualquer momento do ano, né? Além dos números especiais. É isso, Márcia. Obrigada, Ana. É importante, eu acho que a revista, com esses números especiais, ela traz um elemento muito legal, que é a gente dar zoom, né, em áreas temáticas que pouco, né, difundidas. Por exemplo, essa coisa da inclusão produtiva, eu acho que é um tema que nunca apareceu nos nossos seminários, e agora a mudança do clima também, e os assuntos ambientais. Então, eu acho que isso é novidade boa e ajuda a fortalecer aí o campo, né? Eu queria convidar a Jaz para falar um pouco do Eval Youth, que ela coordena já desde 2019. Cadê você, Jaz? Estão ouvindo? Alô? Sim, Estão estamos ouvindo? ouvindo. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bom, estamos aí como Eval Youth desde 2021, final de 2021, que a gente realmente formalizou o grupo e passou a ser parte dessa rede global de jovens avaliadores. Então, a gente fundou o capítulo Eval Youth Brasil, mas desde 2019 que existe o grupo de jovens e a gente vem aí trabalhando. Um pouquinho do que né, tem rolado dentro do Eval Youth, principalmente o que rolou ano passado. A gente marcou presença em alguns eventos com alguns representantes, então, tanto na conferência da RELAC, quanto na 7ª conferência virtual da Rede Global, né, do Eval Youth. E a gente também, no início de 2022, a gente definiu o nosso tripé institucional, então isso foi um processo bem interessante para termos clareza aí, né, da nossa missão, nossos valores, a nossa visão. E estamos em processo agora de construir a nossa teoria da mudança, dentro de um processo de aprendizado também, que ao construir a teoria da mudança, a gente cria a possibilidade de aprendizado, né? Os jovens estão envolvidos nisso, quem se interessou no tema, e aí a própria construção já é uma experiência prática. Além disso, no ano passado, o capítulo Eval Youth Brasil assumiu o P2P lusófono, que é um programa são sessões de aconselhamento na carreira de avaliação, voltado principalmente para o público que está iniciando, né, uma carreira avaliativa e quer, enfim, virar um profissional. E esse é um programa, né, financiado pelo Banco Mundial e tem no mundo todo, em várias línguas, mas como o Eval Youth Brasil é o único capítulo lusófono, fez sentido que a gente assumisse o P2P lusófono. Então, desde o ano passado, a equipe do Eval Youth Brasil retomou as atividades do P2P lusófono e no finalzinho do ano passado aconteceu a primeira sessão. Além disso, tem um projeto em andamento para fazer um projeto de advocacy, para fazer um levantamento de
das consultorias que trabalham com avaliação no Brasil e como que anda, né, a inclusão de jovens nas equipes e para a gente entender um pouquinho desse cenário do mercado de trabalho para os jovens avaliadores no Brasil. E uma outra coisa que a gente também realizou foi o início de um grupo de leitura, que a ideia é que a gente faça sessões de 2 em 2 meses, escolhemos um texto relevante e depois fazemos uma discussão sobre, né, o que a gente, enfim, refletiu ali sobre os textos. O primeiro tema foi sobre teoria da mudança, inclusive conectando com o próprio processo de construção da teoria. E acho que, de forma geral, é isso. Para esse ano... também a gente tem uma contribuição aí para o projeto das competências, temos 2 jovens avaliadores fazendo parte. E para esse ano a gente pretende fazer uma eleição para renovar aí as lideranças. E iniciamos também um processo com newsletters, então para facilitar, né, a comunicação, informar o que a gente tem feito e atingir também um público fora do nosso grupo, digamos. E vamos fazer também um evento, vai ter uma semana global de avaliação de jovens avaliadores, a Youth Eval Week, que não é a G-Local, é uma outra semana de avaliação também na mesma lógica, mas voltada só para jovens. E aí a gente inscreveu um evento, fomos aprovados, e é o único evento em português, dentro de, acho que 50 eventos. Então, foi até interessante, assim, né, esse destaque. E é isso, acho que esses são os que eu posso falar, assim, rapidamente sobre o grupo. E seguimos na missão. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Jaz. Queria dizer a todos aí que os jovens avaliadores precisam de 3 coisas, né? Formação, oportunidade e liderar. E, então, esse espaço de fazer parte, de participar das nossas reuniões de diretoria de vez em quando, e de estar mais junto com a gente, é uma coisa importante, e é legal, é gostoso ver o avanço deles, que espero que... Bom, e que seja compromisso também dos mais velhos, nós sêniores, né? A Ângela também fez aí um positivo, ajudar, né, a impulsionar essas pessoas, a fazerem essas pessoas florescerem, né, como profissionais do campo da avaliação. Bora continuar. Bom, G-Local é uma coisa que tem crescido, né? Não sei se vocês sabem sobre os movimentos do Banco Mundial com a Global Evaluation Initiative. A Global Evaluation Initiative está se tornando assim, um hub de conhecimento, eles absorveram o Better Evaluation, e a G-Local também está por conta deles, eles vão lançar em breve uma base de dados com formações em avaliação do mundo todo, que é a minha pesquisa de doutorado. Então, cada ano que passa, a G-Local ganha mais, sei lá, mais relevância, mais corpo, né? A gente participou em 2022 de 5 eventos, né? O primeiro já foi um sobre competências, a gente está nesse trabalho das competências desde janeiro, então foi um seminário, assim, um workshopzinho para discutir um pouco isso e onde a gente estava no trabalho. Um outro foi organizado pela Melissa, que é nossa associada, e nossa conselheira também, sobre lições aprendidas em avaliações no Sistema ONU, participaram pessoas oficiais de monitoramento e avaliação do Unicef, da ONU Mulheres, do UNFPA. O Eval Youth teve também um evento sobre a troca de experiências desses jovens avaliadores, assim, participando também outros mais sêniores. Um outro evento sobre oportunidades para jovens emergentes e avaliadores, e a Fundação João Pinheiro, né, Marcos, Carol e a HP promoveram esses diálogos transversais, trazendo o tema da agricultura sustentável, né, que também é um tema novo aí que cruza o monitoramento e avaliação. Todos esses eventos, a gente tem sido bem disciplinado, assim, de publicar
os eventos, as gravações dos eventos no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem ver, está tudo lá no YouTube Rede Bramé. Volta a isso. O 10º seminário foi, eu acho que foi um dos seminários mais bacanas assim, da rede, da história da rede, porque ele marcou muito uma posição política, sabe, que a rede nunca tinha declarado, né, uma posição política da importância da avaliação para melhorar a equidade, para a justiça social, para a sustentabilidade, e nosso programa foi todo voltado para isso. Como sempre, a gente... Bom, é o 2º ano já que a gente teve uma agência de comunicação nos ajudando a organizar o seminário, teve a coordenação da Adriana, que está aqui, que a gente agradece muito, e tivemos mais de 400 acessos dentro da plataforma, que é muito mais do que os seminários presenciais, embora a gente sinta muita falta de fazer eventos presenciais. Tivemos parceiros que nos apoiaram, como sempre, né? Tivemos parceiros que nos apoiaram com financiamento, né? A Fundação Itaú Social, a FGV, o Clear Brasil, o Lusófono, a Plan, né? O Fabrício, a HP e a Pacto, né? O Rogério, que não está aqui hoje. Também todos os vídeos estão no canal do YouTube. Agora falar um pouquinho sobre o projeto Competências. Bom, depois que a gente publicou as diretrizes para a prática da avaliação no Brasil, a gente achou que competências era um próximo passo. Esse movimento de definir competências como uma referência para a prática profissional é um movimento de muitas organizações como a nossa, né, que são chamadas de VOLPs, né, as organizações voluntárias para a profissionalização da avaliação. Então, a ideia é construir um instrumento que seja referência para quem quer melhorar sua formação. Pode ficar aí um pouquinho. Também para quem, então, para ser usado por estudantes, para ser usado por avaliadores que podem dar uma olhada no que eles podem melhorar, o que está faltando no conjunto de competências deles, pesquisadores e contratantes, né? A gente sente que as pessoas, as organizações ficam um pouco perdidas assim para fazer os termos de referência, não sabem bem o que pedir em termos de competências e tal. E, claro, os processos de formação deveriam estar alinhados com um conjunto de competências. Então, quem sabe, fazendo isso, a gente provoca talvez uma discussão no conjunto de oportunidades de formação que a gente tem hoje no Brasil, que não são poucos, né? Então, é isso. O processo ele é um pouco longo, a gente já está há mais de um ano, a gente demorou um pouco para estabilizar uma equipe de trabalho, mas nós estabilizamos, então, é a Adriana coordenando, sou eu, a Márcia Brás, o Demétrio, que é um avaliador jovem, e que sempre traz perguntas super interessantes, e a Bárbara, que é da Eval Youth há mais tempo, né? Então, a gente fez umas etapas assim, muito legais, né? Primeiro, um conjunto de entrevistas que a gente chama de construção de personas, que a gente entrevistou avaliadores e gestores de avaliação, vocês por aí devem ter sido entrevistados, analisamos competências existentes. Adriana, você quer falar um pouco dessa parte do processo? Eu queria que você falasse. Gosto de ter mais participação. Caindo de paraquedas, vamos embora. Então, na ponta da língua. Márcia bem falou que foi bem desafiador, né? Trabalhar com essa equipe mutante, mas estabilizamos bem num grupo conciso, que está bem unido. E está sendo bastante interessante, né? Porque a gente está, na verdade, melhorando até nossos entendimentos, não só sobre o que é competência, quais são as palavras corretas para usar. Então, está sendo bastante rico, embora demorado, que causa um pouco de ansiedade para mim, pelo menos, quando coordeno.
mas eu acho que a gente vai ter um resultado bastante útil, né, para os jovens. Eu acho que as pessoas que estão caem muitas vezes de paraquedas nas avaliações, como continuar a formação. Então, e pegando essa linha das diretrizes, né, a gente está o tempo inteiro querendo conectar o que foi o trabalho de diretrizes e como é que a gente está podendo agregar. Então, a gente vai sair com uma primeira matriz, né, uma tentativa muito hercúlea, eu acho, de oferecer para a sociedade uma matriz do que seriam essas competências, como é que a gente vê, e justificá-las também, porque que elas seriam as principais. E tentar induzir também o que seria uma trajetória de formação para essas competências e quando elas são mais importantes ou não, né? Que às vezes é muito difícil até separar as competências entre o gestor e o próprio avaliador. E aí eu acho que é isso, a gente vai fazer uma consulta assim que a gente tiver uma primeira versão, que era essa ideia também até do que o Wesley comentou, né, na revista inicial, quando ele começou a reunião, de fazer um pouco testar se a gente chegou num bom caminho ou não e o que a gente pode melhorar numa primeira versão a partir dessa escuta. E aí, fechando com chave de ouro, se Deus quiser, num seminário logo em seguida esse ano também. Uma coisa inovadora das nossas competências é que elas vão abordar esses dois grandes perfis, né, os avaliadores e os gestores, comissionadores. A gente ainda não achou uma boa palavra para isso, mas também a gente vai separar as competências que são mais importantes na etapa de desenho do processo avaliativo e na etapa de implementação. Que mais? Tem um terceiro eixo. E dividir por essas coisas, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Quer dizer, o que eu preciso saber, o que eu preciso, como é que eu posso aplicar o que eu sei, e que atitudes eu tenho que ter perante, né, esse processo avaliativo todo. Falei demais, tá bom. Podemos seguir. Sobre o portal, bom, a gente tem... Bom, o portal já está lançado, muita gente está usando, a gente ainda está ajustando. A gente acha que esse portal ele tem vantagens sobre o Ning, porque ele é mais limpo, ele tem um desenho melhor e ele se concentra um pouco mais nas experiências dos usuários. Ele é mais responsivo para dispositivos móveis, ele está mais organizado em termos de conteúdo, né? A gente tem a parte do aprenda, né? Para quem está chegando, aprenda. Como que eu posso aprender avaliação, né? A gente lista lá os cursos que tem de pós-graduação, a gente coloca a revista, né, como uma forma de aprendizado. Para quem está envolvido com avaliação na prática, né, a gente tem lá o banco de profissionais, que você pode cadastrar sua empresa, o seu portfólio, o seu currículo, e as pessoas podem buscar ali. Temos vários grupos de discussão, né, para poder interagir, então um pouco de notícias tem saído por esses grupos, e notícias, eventos, coisas que a gente sempre publicava do campo, também nessa parte do Atualize-se. Tanto esse quanto o projeto anterior do Competências tem apoio da Fundação Itaú Social, que a gente agradece demais. A Ângela não é mais a superintendente, mas ela tem nos ajudado aí ao longo de muitos anos e tem sido uma força incrível. A gente agradece e a gente também tem combinado, né, essa coisa da comunicação do portal com muita interação nas redes sociais, né? Nossa página no LinkedIn cresceu muito, o Wesley tem sido alguém que tem sempre convidado as pessoas para estar na página e todas as informações a gente tem colocado lá também. Bom, quem não está cadastrado no portal pode se cadastrar com dois tipos de perfil, né? O perfil do usuário, né? Pessoa física ou jurídica, tem acesso à biblioteca virtual, que é uma coisa que a gente ainda está construindo, né? Ainda está finalizando, tem acesso a notícias, eventos, e tem oportunidade para interagir com outros profissionais. E o apoiador, pessoa física ou jurídica, é aquele que
que vai se tornar um associado, depois de um ano que ele se colocar como apoiador no portal. Então, as pessoas acham um pouco confuso. Não sei, Mila, você quer explicar? Cadê você? Não, assim, é só porque para a etapa para você se tornar um associado, você precisa ser um apoiador. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco confusas nesse processo. Então, a gente tem que a pessoa, para se tornar um apoiador, pode fazer isso tudo pelo portal, você paga anuidade, e após você ter um ano como apoiador, você pode entrar para fazer um pedido para ser associado. Hoje a gente até recebeu um e-mail de uma pessoa solicitando, então aqui tem tudo o que precisa para ser associado, né? Então, preenchimento de uma ficha de cadastro, envio de algumas documentações, carta de motivação, isso passa pelo núcleo gestor, o núcleo gestor dá ok, a gente envia uma carta e falando você é um associado. Às vezes existe essa confusão, assim, né? A pessoa é apoiador, é associado, qual que é a diferença? E o associado, ele tem aquele direito a voto, a se candidatar para o núcleo gestor, enfim, aquelas questões como associados, que o apoiador em si ele não tem, mas o apoiador, a gente faz toda a comunicação, que nem a gente faz para o associado, por exemplo, eu enviei aqui que a gente ia ter o evento, enviei tanto para os apoiadores para os associados, e a ideia é que chegue uma newsletter para os dois, nosso agora projeto de comunicação e tudo mais, mas, enfim, tem esses benefícios aí quando a pessoa se torna um associado. Gente, é assim, é R$120 por ano, tipo R$10 por mês. O que eu ganho em ser um associado? Bom, é um apoio a todo esse nosso trabalho de tantos anos que a gente tem feito e que acho que tem tido uma importância, né, para o campo. E para a pessoa jurídica é mais, 5 mil por ano? Acho que é 5 mil. E a pessoa jurídica em si, ela não pode tornar um associado também, tem esse detalhe. Só a pessoa física pode tornar um associado. Física. Mas a gente tem tido apoio, a gente está construindo aí o que estão chamando de ecossistema, né? Um ecossistema de avaliação. Então, é importante que todos os atores estejam aí nos apoiando, porque a maior parte desse trabalho que a gente faz é não remunerado, e a gente é feliz fazendo isso, mas é preciso que a gente tenha mais gente com a gente. Bom, depois eu vou falar um pouco da importância atual disso tudo. A gente teve a participação do Marcos na conferência de Quito, e essa realização desse evento regional. Marcos, você podia falar sobre essa Sim, muito bem. Então, depois aí de 2 anos de pandemia, a rede latino-americana de avaliação, sistematização e monitoramento, né, a RELAC, conhecida de todos vocês, fez uma conferência, um seminário na cidade de Quito, agora no mês de novembro, no final do ano passado. Foi uma conferência muito rica em debates diversos. No nosso relatório de atividades que vocês receberam, a gente descreveu um pouco esses temas emergentes que foi possível observar que estão sendo debatidos sobre avaliação no continente latino-americano, na nossa região. Tem uma discussão muito interessante sobre avaliação com enfoque indígena, tem uma discussão muito interessante sobre avaliação feita na e para a América Latina, numa referência de todo um movimento que já vem sendo feito da avaliação feita na África, muita discussão sobre sistemas governamentais, estatais de avaliação, muita discussão também sobre enfoques transversais de gênero, raciais, sustentabilidade, né, no campo da avaliação. Então, foi uma oportunidade muito especial a RELAC ter convidado alguém da rede e eu ter tido essa oportunidade de participar. Agradeço aí aos meus colegas diretores pela oportunidade. E aí, com uma contrapartida, né, da nossa participação, nós recebemos, né, como a maioria dos participantes da conferência, nós recebemos uma bolsa para poder participar. Nós realizamos esse evento regional com as agendas, com as agências com as oficinas de monitoramento e avaliação do Sistema ONU que estavam lá presentes. Claro que os representantes lá, eles são de oficinas regionais,
né? Quase todas ficam ali regionais do ponto de vista do continente latino-americano e do Caribe, né? Então elas ficam geralmente no Panamá. Mas foi um encontro com 3 objetivos principais. Primeiro, que os oficiais das agências do Sistema ONU conhecessem os representantes das redes que compõem a RELAC. Então, que a gente pudesse saber nossos nomes, ver as nossas caras, né? Então, esse foi o primeiro grande objetivo. Um segundo objetivo foi a gente contar, e eles também, nós enquanto redes, né, estavam presentes, salvo engano, 8 redes nesta reunião, e 7 agências da ONU diferentes. Então, foi a gente contar o que a gente vem fazendo, né? Então, a gente compartilhou um pouco redes, quais são os nossos recursos, quais são a nossa agenda principal, e eles também compartilharam conosco um pouco do trabalho, dos recursos que poderiam ser compartilhados, né, entre as agências e as redes. E, por fim, a gente fez uma discussão sobre possíveis parcerias de trabalho, né? Então, sobre essa discussão, eu vou destacar aqui 3 pontos, né? Primeiro, a realização de eventos conjuntos, né? E aí em nível nacional. Então nós até já estamos em contato, já conhecíamos, né? Márcia já conhecia, outros membros aqui da rede também, mas alguns oficiais das agências ONU que atuam aqui no Brasil, mas então a gente vai entrar em contato para realizar eventos, vamos dizer assim, bilaterais, né? As redes nacionais com os representantes das agências nacionais, tá? Pensamos também, ele saiu uma ideia da RELAC fazer uma coordenação regional de suas redes com as agências regionais, também foi um ponto destacado. E um terceiro ponto foi em que medida esses oficiais das agências podem também, né, enquanto rede, né, nos ajudar, nos formar, nos capacitar, compartilhar recursos, compartilhar relatórios, compartilhar metodologias, e tem aí toda uma relação de troca de conhecimentos, de recursos, né, e de oportunidades também de avaliação. E em terceiro, eu tive também uma oportunidade aí aqui já pelo meu trabalho, de realizar uma missão em Moçambique também, agora no final do ano, e aí aproveitando a oportunidade, como eu fui com essa agenda do monitoramento e avaliação, que é a que eu trabalho aqui na Fundação, eu acabei entrando em contato com o presidente, né, e a presidente do Conselho Fiscal da AMA, que é a Associação Moçambicana de Monitoria e Avaliação. A gente se apresentou, também compartilhei um pouco dos avanços da nossa rede, né, das nossas atividades, dos nossos desafios. Eles estão, né, completando aí quase um ano nessa nova formação, e o mais concreto que a gente tem é que eles vão realizar a primeira conferência moçambicana de avaliação, a primeira conferência nacional, agora no mês de abril, e certamente a rede brasileira vai participar. A gente está aí pensando se com uma rede, com uma mesa falando um pouco sobre as experiências das redes lusófonas, né, e de que maneira que a gente pode também compartilhar mais, já que a língua nos une tanto, apesar de sermos de realidades tão diferentes, né, mas de que maneira a gente pode também participar um pouco mais do desenvolvimento de capacidades da AMA e eles contribuírem, né, com a realidade, com as experiências deles também para a nossa rede brasileira. Então, esse era o relato aí que eu queria fazer desses eventos internacionais. Muito bom. Agora eu queria convidar o Wesley para falar da gestão administrativa e financeira. Então, Eu pessoal, acho que com relação... vai. Opa, estou aqui, Mila. Com relação à gestão administrativa financeira, a gente tem concentrou-se, né, no processo de digitalização da nossa contabilidade, integração dela, então a partir de um sistema que chama Conta Azul, não sei se vocês conhecem. Então a ideia é toda a gestão administrativa, financeira e contábil ficar ali integrada também com a conciliação bancária de nossa conta hoje, que está localizada no Itaú, e a gente faz gestão nossa
grande parte do volume que entra na rede a partir dela. E a ideia disso é garantir a possibilidade de rastreabilidade de todo o recurso que entra. A gente consegue ali a gente fez uma organização do centro de custos que possibilita entender a entrada de recurso por projeto e onde que ele está sendo gasto por projeto, emitindo ali um relatório demonstrativo de exercícios do período que possibilita esse detalhamento, honrando assim com a contabilidade, com o pressuposto da transparência que nos rege. E para além disso também, a ideia de, ao final, né, dessa digitalização, gerar um painel com indicadores de saúde financeira, que pode ser acompanhado pelo nosso Conselho Fiscal e fazer uma participação mais ativa do Conselho Fiscal, disponibilizando ali em tempo real esse painel, mas também disponibilizando mensalmente ou trimestralmente o nosso relatório gerencial para ser avaliado pelo Conselho Fiscal e ele ter um feedback agora mais próximo dos projetos que de fato estão sendo tocados no contexto da rede, dentro do contexto da rede. E isso também fica mais fácil ser exposto no nosso site para doadores, as pessoas interessadas, associados, apoiadores, todo mundo ter acesso a esses relatórios. Então, o que a gente se concentrou ao longo do último ano e no início desse ano. E a ideia até o primeiro semestre desse ano, a gente já ter fechado esse painelzinho com os indicadores de saúde financeira e já ter essa dinâmica de reuniões com o Conselho Fiscal trimestralmente realizadas, alimentadas pelo relatório demonstrativo de resultados do exercício. Então, é um pouco o que a gente fez aí nesse período. Se Mila quiser complementar, a gente tem atuado muito conjuntamente nessa pauta. Não, acho que é isso mesmo que o Ed falou. A gente está, né, organizando tudo para ficar tudo bem legal, assim, acho, para apresentar para todo mundo depois. E, bom, complementando aqui as parcerias que a gente fez, né, em 2022, a gente teve a parceria com a Arimax e com a TID Setúbal para o número especial da inclusão produtiva, os patrocínios por seminário, 10º seminário, com o CLIR, com a HP, com a Plan e com a Pacto, teve também com a Fundação Itaú Social, mas isso foi fechado em 2021, por isso não está aqui, e com a Fundação Itaú Social também a gente conseguiu um apoio para a formulação e implementação de uma estratégia de comunicação agora para 2023, e com o Instituto Clima e Sociedade, o número especial com o tema mudanças climáticas agora também para 2023. Aí a gente tem aqui, só mostrando aqui em números, né, como é que estão as contas da rede, né, como a gente iniciou o ano em 2022 com 199 mil, o que saiu, né, 229 mil, o que entrou, 305, e como está a rede agora, né, a situação financeira dela, a gente tem no caixa 275, 176 e 37 centavos, né? Isso na conta do Itaú, também a gente tem uma coisa do PayPal e na Impact Bank que a gente usa para o cartão de crédito pré-pago, para a gente pagar o Zoom, só o Zoom hoje em dia, antes tinha um Ning, mas agora é só o Zoom mesmo. E, bom, aqui a gente tem a divisão das entradas, como é que entrou esse dinheiro, né? A gente teve pela revista, né? O que entrou ali com a revista? Teve um adendo no número especial da primeira infância e teve o número especial da inclusão produtiva que entrou em 2022, mas ele está indo para 2023, né? Uma complementaria da publicação mais avaliações menos desigualdades também entrou em 2022, o seminário, né? O apoio das organizações, o projeto de comunicação, que entrará agora em 2023 também pelo Itaú Social, rendimento de aplicações e a contribuição de associados e apoiadores. E, né, com o que a rede gastou em 2022? Então, a gente tem ali a revista, né, que entra editora, assistência editorial, a consultoria externa para a primeira infância, transcrições, o administrativo, secretário executivo, TI, tarifas bancárias, cartório, um projeto mais avaliações menos desigualdade, com os consultores, design gráficos, impostos também para emissão de nota, o seminário também é consultoria para o seminário, empresa de comunicação, produção. E ali no comecinho de 2022 a gente finalizou ali o projeto do mudança estatutária, então ali teve o último pagamento para a construção do planejamento da consultoria, foi ali só no comecinho do ano. E bom, acho que seguindo aí a gente tem as atividades programadas para 2023, que a Carol vai seguir. Bem rapidamente, gente, só para a gente poder escutar vocês também, pode passar aí, Mila. São atividades, a gente tem atividades e a gente tem alguns desafios, né? E sobre esses a gente quer conversar um pouco com vocês, né? O que a gente já previu aqui em relação ao portal
A gente está organizando a biblioteca virtual, né? A gente tentou uma parceria com o GIF, mas a gente não funcionou, né? Da maneira como a gente gostaria ali em termos também tecnológicos. Então, a gente está organizando agora uma biblioteca no nosso portal, né? Então, acho que essa é uma parte importante. Estamos trabalhando, o nosso programador já está avançado, então isso deve sair agora ainda no primeiro semestre. A gente também quer fazer um convite, né, para a gente começar a usar esse banco de profissionais. A ideia é que o banco de profissionais do portal seja um meio de buscar profissionais em avaliação, né? A gente não, no final, o LinkedIn, né, tem feito muito essa função, mas a gente gostaria de testar um pouco, porque seria um lugar de capacidades específicas, né? Então a gente gostaria de convidá-los também a explorar ali, né, o banco, preenchendo também as demandas e tal, e a gente poder então fazer rodar essa ideia e ver se funciona, ou se a gente realmente depois tem que abandonar essa ideia e usar só, né, o LinkedIn. E o outro desafio, oportunidade, é melhorar a comunicação, e para isso a gente está, então, contratando agora, eu não sei se vocês viram, a gente publicou agora no LinkedIn, a gente está... abriu, né, um termo de referência para contratar uma empresa que elabore um plano de comunicação para a gente e implemente esse plano, porque a gente acha que assim a gente consegue chegar mais próximo, ouvir melhor, entender necessidade e aí responder um pouco mais estrategicamente essas necessidades das pessoas interessadas na agenda. A gente precisa ampliar o nosso grupo de associados pagantes, né? A gente ainda está com um número muito baixo e a gente ainda tem esse desafio de pensar o que pode ser atrativo para as pessoas se associarem, né? Então, a gente tem pensado quais são as contrapartidas, né? O que mais a gente pode oferecer, além do banco de profissionais, além da biblioteca, né? Além de formações mais privilegiadas, o que mais a gente poderia oferecer, e seria interessante também ouvir de vocês aí, para que a gente tenha um número maior de associados, a gente garanta um fixo aí também, né, de apoio maior para a manutenção das despesas da rede, né? A gente tem uma parte, né, dessas edições das revistas que a gente faz, temáticas, uma parte disso vem para a rede, né, mas muitas delas já são direto para cobrir os próprios gastos da própria revista. Então, a gente precisa ampliar a receita da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação com as coisas relativas da rede, né? Então, a gente tem né, a Ana já falou, a gente tem os números especiais que estão por vir, isso já foi, mas a gente precisa, né, a gente está tentando também pensar outras formas da gente conseguir apoio e captação de recursos para a própria rede. Pode ser a partir desses produtos que a gente elabora, tipo diretrizes, a própria, né, a publicação das desigualdades. Essas são formas da gente conseguir também trazer recursos para a rede, né, para além da associação, mas elas ainda estão insuficientes para a nossa manutenção e todas as ideias que a gente tem, né? Então, só dando spoiler aí, a gente está tentando pensar uma forma da plataforma receber cursos. Então, a gente poderia, eventualmente, oferecer cursos, né, com valores baixos. Talvez essa seja uma outra chance da gente conseguir ampliar os recursos da rede, mas a gente ainda está verificando os requisitos técnicos do portal para que isso aconteça, né? Então, eu acho que a gente encerra aqui, por aqui só a parte da fala, para a gente escutar um pouquinho vocês também, né, em relação aí às ideias que vocês possam ter para a gente também ampliar nossa capilaridade. Só queria fazer um complemento. A gente estava na agenda, mas eu não falei. No final do ano, a gente reuniu, além de nós, 9 organizações para discutir propostas para o novo governo de como fortalecer o monitoramento e avaliação nas políticas públicas. E foi muito legal, foi muito bem recebido. A gente percebeu que teve desdobramentos assim nos relatórios de transição, e talvez ainda esse movimento gere alguns desdobramentos de colaboração, né, da rede para esses desenvolvimentos aí setoriais que vão acontecer, com certeza, na educação, na saúde, no meio ambiente e tal.
Quem não conhece o documento, eu vou botar aqui o link no chat. Podemos seguir? Agora abrir para vocês. Faltou dizer uma coisa, Márcia, que também surgiu a partir da estratégia da articulação, que é a gente pensar, né, em encontros abertos. Então, a gente está com essa ideia de fazer... A gente faz reunião toda sexta-feira, né? Então, toda sexta-feira, esse grupo se reúne para pensar os rumos da rede. E aí, a gente está pensando em, na última sexta-feira de cada mês, a gente ter um espaço aberto para a gente discutir, fazer rodas de conversa, e aí abrir a reunião para os convidados, para os associados interessados, e aí a gente também ir criando uma rotina de outros encontros, né? Quem quer falar? Esse momento Posso, é muito Márcia? importante. Claro, nossa, pode, deve. Então, pronto, gente, queria só parabenizar, aplaudir, eu acho que é flagrante o quanto a rede evoluiu no último ano ou dois, resultado do trabalho super entrosado de todos, quantidade de membros que se ampliou, apoiadores, pessoa física, jurídica, uma representatividade grande dentro da comunidade da avaliação, uma rede que hoje é reconhecida, né, enfim. Queria parabenizar todos, assim, um comentário geral, assim, de ver pelo entusiasmo de vocês, o nível de organização da parte financeira também, que eu acompanho mais de perto do conselho, assim, de 3, 2, 1 ano para cá, cada dia mais estruturado, com mais controle, planejamento estratégico acontecendo, né, muitas conquistas aí. Sensacional, gente. Queria iniciar essa discussão dando, assim, demonstrando minha satisfação e aplaudindo a todos aí pelos avanços. Acho que a rede está totalmente consolidada hoje em dia e, ó, com os recursos aí que vocês estão sendo capazes de conseguir, de apoios e tudo isso, vocês vão realizar esse plano estratégico aí, plano de investimento, tudo, e vai ser uma das maiores VOPs do mundo aí, se já não está entre as maiores. Tomara. Eu também acho que a gente tinha que ter feito uma coisa que eu vou fazer agora, é um agradecimento especial à Mila, sabe? Porque depois que a Mila chegou na nossa vida, tudo fluiu e melhorou e se organizou. Então, Mila, obrigada. Mila, obrigado. Imagina, Mas a gente também quer ouvir críticas, não quer ouvir só elogio, porque é das... Fabrício, você uma vez fez uma crítica sobre a organização das contas e tal, e isso impulsionou. Mexeu, né? Isso desafia a gente melhorar. A gente, né, existe para vocês, né? Então, queria ouvir vocês aí, o pessoal que está usando o portal, o pessoal, sei lá, ou ideias novas, vocês deviam fazer isso, deviam fazer aquilo. Claro, a gente está sempre ouvindo, mas esse é um momento importante do ano, né? Quer dizer, a gente faz 2 assembleias por ano, esse é o momento da gente estar junto e poder escutar vocês pessoalmente aí. Pessoas que a gente não tem ainda muito contato, né? Tainá, Karina, podem abrir o microfone aí, fica à vontade, tá? A própria Ana, que está mais na revista. Quiser se apresentar também, dizer por que vocês chegaram aqui, o que vocês têm interesse em ver na rede. Vocês estão me ouvindo? Sim. E agora não. Não sei, o contato aí do fone, eu acho. É o contato. E agora? Sim. Sim? Sim. Sim, tá. Bom, acho que o Fabrício, né, já falou aí do quanto, né, esses avanços que a gente vem percebendo ao longo dos últimos 2 anos, eu acho. Então, parabéns mesmo. E obrigada pela dedicação de vocês. Fico feliz de poder contribuir também um pouquinho como parte do grupo de jovens.
Acho que uma coisa que eu só queria comentar, vocês falaram agora dessa ideia de fazer os diálogos mensais, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente, como grupo de jovens, também tenta fazer. Não conseguimos estabelecer assim uma periodicidade, mas é algo que é bastante valioso para conectar as pessoas e para utilizar do potencial de trocas que a gente tem entre nós mesmos. Então, queria, né, falar para a gente tentar se conectar em termos que isso também aconteça, que a gente tenha tanto, né, da gente participar como convidados e como todo mundo, mas também da gente eventualmente fazer alguma versão ou outra em parceria e que a gente possa sugerir temas. Então, falando aqui como Evolve Brasil, acho que dá para fazer uma conexão legal aí nesses eventos mensais e para fortalecer a nossa conexão. E o outro ponto, mas eu acho que me entendi que vocês já estão trabalhando para isso, é em relação ao portal, que é um trabalho enorme, né? Mas que eu acho que ele talvez não tenha tido tanta adesão, e aí eu digo até de minha parte, assim, de não ser algo, né, que eu tenho o hábito de visitar e tudo. Acho que o primeiro ponto, para mim, é um pouco que ele é um pouco lento, e então não sei se existe a possibilidade de conseguir resolver um pouquinho isso. Mas o fato de vocês já estarem trabalhando para uma comunicação, né, um plano de comunicação em cima disso, eu acho que já é o caminho, que realmente assim, é algo muito rico, de muito trabalho, investimento, e que, de alguma forma, reúne tudo que é a rede ali num único lugar. Então, é bem importante que, né, que haja esse esforço para que ele esteja mais... que ele realmente seja útil e utilizado e, né, conhecido e uma referência para as pessoas em termos de buscarem conhecimento ali. E é isso, mas acho que vocês já estão nesse caminho, pelo que eu entendi. E pronto, terminei os meus comentários. A gente está sofrendo assim também com esses probleminhas do portal, mas estamos tentando arrumar, né? Então, a gente sempre fala, a gente tem que usar mais o LinkedIn para coisas, comunicações mais rápidas e tal. E com essa estratégia de comunicação, né? Não sei se vocês viram, né, no LinkedIn, que a gente publicou um edital para contratar uma empresinha de comunicação. A gente espera que a gente tenha mais direção, assim, sabe, com relação a isso também. Mais alguém? Eu vou fazer só um comentário breve. Primeiro, parabéns, né? Eu também acompanhei a evolução. Eu acho que a rede está indo num excelente caminho. Reforço o comentário da Yasmin também. Eu tenho visto que isso realmente é uma questão. O site está abrindo errado em alguns momentos. Acho que é uma coisa a melhorar, mas acho que a empresa de comunicação que vocês conseguirem trazer, ela vai dar estoque também. Carol falou do ano que vem, né, Carol? Possibilidades, ideias, questão de trazer cursos para a plataforma. A própria ENAP está nesse movimento, imagino que vocês tenham visto, né? Ela está chamando pessoas que queiram colocar seus cursos na ENAP. Então, acho que todas as decisões que a rede fizer, né, eu acho que menos é mais nesse sentido. Então, assim, se é possível fazer uma parceria com a ENAP, a rede oferecer os cursos para a ENAP institucionalmente, pode fortalecer o portal. Né? Vocês podem oferecer pelos dois caminhos, eu não sei como fazer, mas eu acho que a ENAP está vindo muito forte, né? Ela já estava muito forte. Eu vi a abertura ontem do curso do novo ano, né? Do novo ano letivo dos cursos lá de mestrado, com a ministra lá, com a Esther Dweck. Então, ela claramente tem uma pegada muito forte na avaliação, com essa preocupação de mudar um pouco a visão da avaliação no serviço público. Então, ela teve uma visão muito clara e, né, ela já apontou que ela vai estar de mãos dadas com a ENAP e com o Ministério do Planejamento, onde a avaliação vai estar alocada.
Então, eu acho que, assim, conversar com a ENAP e com a própria Esther, com essas pessoas, e articular como fortalecer o portal e como vocês somarem, eu acho que é mais importante do que pensar em ideias, né? Ah, isso aqui vai trazer dinheiro, ah, isso aqui vai trazer gente. Eu acho que o dinheiro vai ser consequência, o número de pessoas também, desde que a gente faça as articulações corretas. E eu também espero que a agência de comunicação ajude, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu ouvi toda a fala dela, a Adriana até me mandou o link, e ela falou várias vezes, eu fiquei com vontade até de contar, quantas vezes ela falou em desenvolvimento de capacidades dos setores, né, dos agentes públicos em todos os níveis. Falou isso demais, demais. Claro, eu tenho a influência do fato dela ser da academia, mas a importância que ela deu, né, que ela dá sobre isso, o olhar interdisciplinar e dos servidores se desenvolverem mais, inclusive em monitoramento e avaliação. Ela fala isso só no final, mas para mim a fala tá na fala dela toda, né? Se vocês tiverem curiosidade, quem tiver curiosidade me diz que eu mando o link. Vou pôr o link aqui. Vou pôr o link aqui. E aí acho que eles não vão conseguir dar conta. Eu acho que isso é importante a gente perceber isso. Então, talvez a rede se voluntariar, né, dessas parcerias de formação, de ser um hub, de trazer as pessoas que podem formar, isso talvez também seja útil, porque ela foi muito clara que o governo federal não faz tudo, a gente tem que capacitar municípios, estados, né, porque as principais políticas estão na ponta, como a gente já sabe. Então, essa fala que ela cruzou essas duas coisas, para mim já parece assim, é um mundo que, se a gente chegar agora para a rede, vai ser muito bom, como uma apresentação mesmo, né? E vocês aí, quem está em Brasília, vão a Brasília. Eu acho que é importante arrumar um tempinho para conversar aí com 5 atores do governo federal nesse momento, eu acho importante. É isso, se tiver ideias, eu vou pensando, estou sempre atenta. Temos também a nova secretaria, né, de monitoramento, de avaliação, acho, né, que a gente já conversou, já teve contato com o Sérgio Firpo e tem uma conversa aí que vai acontecer, né? Então, isso tudo, eu acho que é consequência um pouco do trabalho da articulação, né, daquele movimento todo que foi tão legal poder juntar, sabe, a Brasco, a Ambev não, como é que chama da educação? A ABAV, a Associação das Escolas Públicas, né? Como é que chama? É um nome comprido. Não, foi muito legal. ANEP-CP. ANEP-CP, isso. Foi muito legal ter o CLIA, todo mundo junto, pensando junto, né? Isso, ANEP-CP. Legal, mais alguém? Karina já falou que ela é da Prefeitura de Niterói. Que legal, a gente tem acompanhado a Prefeitura de Niterói aí há algum tempo. Quando você quiser interagir mais, Karina, fala com a gente. Tainá, bem-vinda. A Fundação Roberto Marinho também é uma parceira nossa de muito tempo. Rosalina. Se aproxime, entre no grupo de jovens e emergentes. Então, é isso aí. Obrigada, gente, pela presença. Acho que a gente pode encerrar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ana? Márcia, eu acho que na mesma linha em que os colegas colocaram, né, assim, dá parabéns pela quantidade de coisas que a rede fez no ano passado e pela organização e qualidade também, né? A gente vê ao longo dos anos como o processo foi amadurecendo, né, a ponto de conseguir se organizar também mais estruturalmente, né? A chegada da Mila mudou o patamar, mas assim, você ter maturidade, estabilidade para ter alguém, né, assim, indica essa maturidade da rede, né? Mas uma felicidade de participar.
Eu acho essa ideia dos cursos, né, muito interessante. Eu acho que essa articulação com a ENAP é importante, e ela certamente cobre uma parte do público, né, de servidores públicos, né, mas é interessante também pensar talvez outras possibilidades para quem não é, né, do setor público, né, e aí talvez parcerias com as universidades, ou mesmo com as instituições do terceiro setor, né, para oferecer iniciativas de capacitação conjuntamente, né, aproveitando as competências que já estão instaladas em cada um desses atores, né, porque, de fato, como a Adriana colocou, é melhor, já que a rede é tão articulada, né, não começar do zero, né, usar o que já tem, né. Eu acho que a rede tem que chegar onde ninguém chega, né? Chegar nos pequenos, e a gente tem esse sonho, assim, sabe? A gente tem até já um recurso para fazer isso, para montar alguma coisa, né? Uma coisa que comece do simples, do básico, e que chegue nos pequenos, que eles possam entender. Isso é muito importante, eu acho, até para a gente, porque nunca vai chegar, né? Outra coisa que acho que tudo isso foi possível porque nós 4 temos um alinhamento impressionante, assim. Cada sexta-feira, cada reunião, como a gente se entende e trabalha bem juntos. Isso é um privilégio, assim, muito grande, né? Com O Wesley está certeza. sempre para lá e para cá, viajando. Está dentro do avião. Já quer está ver? dentro do avião, você viu, olha lá. Olha lá. Tô dentro do avião aqui, mas sempre tô na sexta-feira. Eu fico ansioso para chegar à reunião. É o melhor momento da sexta. Pode ser dentro do carro, pode ser em qualquer lugar, mas você está na Trator, reunião, avião, né? tô na reunião, tô lá. Então, eu queria agradecer aí esses momentos de troca semanais aí que são muito gostosos e produtivos. Tá bom? Então... Fica todo mundo convidado, né? Quem quiser chegar na reunião, pode chegar. Reunião aberta, tá? Só avisar. Claro, aliás, Jaz, faz tempo que você não vem, né? Vou aparecer. É 4? É 5. Voltamos para 5. 5. Voltamos para 5. Tá, vou marcar aqui. É bem-vindo. Tá bom, aparecerei. E fiquem de olho aí nos convites desses diálogos, dessas conversas que a gente vai promover ao longo desse ano, que vocês logo já vão receber da primeira. Legal. Então tá bom. Então, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. Beijão, pessoal. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.